Olha só, se você está pensando em viver de dividendos, você tem que levar em consideração algumas premissas muito importantes. Primeira coisa, que você está sabendo fazer a análise técnica dos fundos imobiliários ou das ações das empresas que você vai comprar cotas ou ações. Isso é básico. Então, isso aí você tem que saber fazer para que você faça a melhor seleção dos ativos que você vai investir. Bom, eu vou citar aqui, como o americano diz, uma humble opinion, na minha humilde opinião, alguns aspectos que são importantes para que você não caia em nenhuma pegadinha psicológica. Viver de dividendos é algo de longo prazo. Se você pensa em comprar uma quantidade de ações ou fundos imobiliários e já no mês seguinte gastar aquela grana, isso não é uma carteira de investimento baseada em dividendo. Você está cobrindo ali o imediatismo do seu consumismo, ponto final. Viver de dividendos, ter uma carteira de investimento baseada em dividendos, é você pensar a longo prazo. Você vai fazendo investimentos, vai reinvestindo, e aí você consegue ver o resultado depois de 5, 10, 15 anos. Esse é o ponto ideal. Então, você tem que ter isso muito claro na sua mente, para que você não frustre a sua expectativa de, pô, eu estou vendo aqui, a grana está chegando, eu quero gastar e tal. Não é isso. Quando a gente fala da análise técnica, é você olhar lá o dividend yield, que é o lucro por ação, é você olhar a performance daquela empresa ou daquele fundo imobiliário, é você saber com que periodicidade ele vai pagar para você ou ela vai pagar para você os dividendos, porque tudo isso você tem que levar em consideração na hora de você escolher esses ativos que você vai adquirir. Então, essa é a parte técnica. Lembrando bem que lucro passado não representa lucro futuro. Ou seja, você tem que ter estômago para ver ou perceber, ou sentir, ou sofrer com as oscilações do mercado. Isso aí é natural. Por isso, uma carteira baseada em dividendos tem que ter a mentalidade de longo prazo. Por quê? Se você escolher um ativo bom, com o passar do tempo ele vai ter uma ascendente, uma curva sempre ascendente. Ele pode ter alguns pontos negativos durante o período, mas quando você olha o resultado dele ao longo do tempo, é um resultado positivo. Então é isso que vai garantir o resultado bacana da sua carteira de investimentos. Se você fica ali fazendo como se fosse praticamente um trade, não um day trade, mas um trade, então você coloca mais riscos de ganhar, você pode ganhar mais, mas você também pode perder mais. Numa carteira baseada em dividendos, você tem que ter essa mentalidade de longevidade e progressão continuada. É importante que você entenda uma coisa: diversificar. O que isso significa? É você não colocar todas as moedas no mesmo cofrinho, porque se ele cair e quebrar já era. Você tem que distribuir por setores diferentes, que não sejam tão coligados. Então você tem, no caso dos fundos imobiliários, fundos de tijolo, fundos de papel, fundos híbridos. Você vai escolher, você não tem que ter uma quantidade muito grande, mas você tem que diversificar os seus investimentos. A mesma coisa com os setores das ações: saneamento, elétrica, bancos. Então, você escolhendo uma ou duas empresas desses setores, você vai conseguir montar uma carteira que tem essa visão de crescimento futuro. Até a próxima.